Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. E nesse vídeo de hoje que você possa aproveitar mais um pouquinho mais do que a química tem para te ensinar, para te oferecer de conhecimento. Nós vamos falar sobre estudo dos gases, de que maneira isso pode influenciar na respiração humana. Vamos lá? Então, o nosso vídeo trata de estudo dos gases e respiração humana, e como as leis dos gases explicam a ventilação pulmonar e a troca gasosa. É importante demais que a gente conheça como é que funciona esse modelo de gases e que equações matemáticas a gente pode utilizar, bem como também modelos gráficos que possam tratar do comportamento gasoso, pensando essencialmente em quatro variáveis: pressão, volume, temperatura e número de mols. Bom, o ar como sistema gasoso. Primeiro, vale lembrar que nós tratamos de uma mistura de gases que contém nitrogênio em aproximadamente 78%, isso em porcentagem volumétrica, mas também lembrando que porcentagem volumétrica corresponde à porcentagem em mols e em pressão, porque lembramos que volume e pressão são grandezas que são proporcionais ao número de partículas gasosas no sistema. Note também que a atmosfera contém aproximadamente 21% de oxigênio, 0,9% de argônio, 0,04% aproximadamente de gás carbônico. Se você fizer o somatório dessa porcentagem, você vai notar que está faltando um pequenino percentual para completar os 100%, que seriam os demais gases constituintes do ar. Essa mistura, esses percentuais que estou apresentando para vocês, tratam do que a gente chama de ar seco. Não está considerado vapor de água, porque ao acrescentar o vapor de água, mudaria um pouquinho dessas porcentagens, não mudaria tanto assim, porque se a gente for pensar em quanto de vapor de água que pode estar contido no ar atmosférico, é um percentual baixo, é algo em torno de 1%, 2%, quem sabe até uns 3%, mas não é grande coisa não, tá? Outra coisa que a gente vai admitir é que o atmosférico se comporta como uma mistura ideal, uma mistura de gases ideais. E lembrando da definição de gás ideal, é aquele gás que não tem entre suas partículas nenhuma interação de atração ou de repulsão, o que é plausível, porque se considerarmos a distância entre partículas gasosas, é uma distância muito grande em comparação com o tamanho da partícula. Então dá para admitir que as partículas estão suficientemente separadas para que não haja nenhuma interação de atração ou de repulsão entre elas. E isso define o que é um gás ideal. Também vale lembrar que para o gás se comportar o mais próximo possível do que é um gás ideal, é preciso que nós afastemos as partículas para que a interação entre elas passe a desaparecer. E para isso acontecer, então nós teremos que aumentar o volume do sistema gasoso. E para aumentar o volume, o que eu preciso fazer? Aumentar a temperatura, porque o gás aquecido se expande, abaixar a pressão, porque isso também causaria aumento do volume do gás. Mas, pensando bem, a pressão e temperatura ambiente, onde o ar atmosférico se encontra, uma temperatura de aproximadamente uns 300 kelvins, eu diria que essa temperatura já é suficientemente alta para que a gente possa considerar a idealidade do gás, bem como na pressão de uma atmosfera suficientemente baixa para que se possa considerar um gás ideal. Por isso mesmo, a gente acaba admitindo essa condição de idealidade do gás. Grandezas envolvidas, portanto, pressão, volume, temperatura e quantidade de matéria, que é o número de mols. E levando as quatro grandezas para a mesma equação, nós temos a equação de Clapeyron, PV igual a RT, que mostra essas proporcionalidades entre as quatro grandezas. Por exemplo, um aumento da temperatura eleva a pressão do gás, um aumento do número de partículas aumenta a pressão do gás, uma diminuição do volume aumenta a pressão do gás e outras relações matemáticas que você pode tirar da equação. Então, P, pressão, V, volume, N, número de mols, T, a temperatura absoluta, e R, uma constante chamada constante dos gases, também conhecida como constante universal dos gases. Respiração, portanto, depende da relação entre pressão e volume, porque nesse caso a gente pode admitir que a temperatura é constante. Nós estamos pensando na temperatura média corporal, e essa temperatura não deve ter alterações sensíveis, né? Ela se estabelece ali num valor
constante que a gente pode admitir. Então, nós vamos usar o que chama a lei de Boyle, que é referente a uma transformação isotérmica, ou seja, uma transformação de pressão constante. Repara o gráfico? Quando o volume aumenta, a pressão decresce e vice-versa. São grandezas, portanto, inversamente proporcionais quando a temperatura é constante, não é? Como aparece na tela para você, a pressão é proporcional ao inverso do volume. Em outras palavras, pressão e volume são inversamente proporcionais, desde que a temperatura seja constante e o número de mols de gás também. Então, durante a inspiração, onde nós enchemos o pulmão e o volume, portanto, aumenta, a pressão decresce, né? É aquele momento em que o ar entra no nosso organismo, nesse momento da inspiração, e na expiração, então, acontece o contrário, naquele momento em que o ar sai, em que o volume diminui, e aí a pressão acaba aumentando, nós temos essas variações aí que você está percebendo como opostas, né? Se o volume aumenta, a pressão decresce, se o volume diminui, a pressão, então, aumenta. Isso é base, portanto, da ventilação pulmonar. Estamos admitindo temperatura constante porque, como disse, estamos considerando que seja temperatura corporal e essa não deve sofrer alterações sensíveis, alterações significativas, não é? Pois bem, aí nós temos um gradiente de pressão. O ar se desloca da maior para a menor pressão. Isso sempre acontece quando nós temos, por exemplo, um sistema gasoso que está em pressão mais elevada, mas do lado de fora a pressão é menor. Se houver um furo naquele recipiente contendo gás, a pressão dele sendo maior do que a pressão do lado de fora, o gás escapa por aquele furo, buscando regiões de pressão menor, né? Então, o gás vai se deslocar, portanto, da pressão maior para a pressão menor. A ventilação ocorre, portanto, por diferença de pressão. E sem esse gradiente, sem essa diferença de pressão, não tem como acontecer esse fluxo de ar. Outra coisa que nós utilizamos é a lei de Dalton das pressões parciais. A pressão total é o somatório das pressões parciais. Note que eu considero a pressão do nitrogênio, do oxigênio, do argônio, né? Aparece a R que confunde com o ar atmosférico, mas eu estou falando do elemento argônio, gás nobre, e a pressão também do CO2. Cada gás exerce uma pressão independentemente da pressão do outro, mas o somatório resulta na pressão total. A troca gasosa, então, depende dessas pressões parciais, não é? Desses gases envolvidos, especialmente o oxigênio e o CO2, que são aqueles dois gases que são trocados no processo respiratório, né? Que ocorre nos alvéolos. O oxigênio se difunde do alvéolo para o sangue, CO2 do sangue para o alvéolo. Então, nós captamos o oxigênio, nós jogamos para fora o CO2, essa troca gasosa vai acontecendo, processo guiado, portanto, por diferença de pressão parcial desses gases. Outra coisa é a influência da altitude com relação à pressão atmosférica. Maior altitude, menor a pressão atmosférica. Note que em maiores altitudes, o ar atmosférico é mais rarefeito. Isso acaba por diminuir a pressão total, né? Então, nós teremos uma menor pressão parcial do oxigênio, já que a quantidade de gás acabou diminuída pela questão da altitude. A redução da oxigenação sanguínea, portanto, que explica o que é conhecido como mal da altitude pela deficiência de oxigênio que há no atmosférico respirado, né? E aí você vê uma série de coisinhas que você nota que vai aplicando aquilo que você aprende no capítulo de estudo dos gases, né? A respiração pode ser explicada, portanto, por modelos físico-químicos, a lei dos gases ou as leis dos gases que fundamentam a ventilação pulmonar, especialmente a lei de Boyle da transformação isotérmica, a lei de Dalton, naquele somatório de pressões parciais, para a gente ver como tem aplicação tudo aquilo que a gente estuda em química, né? Pressões parciais, então, explicam a troca gasosa nos alvéolos. E nós temos aí uma integração entre química, biologia, física, um assunto, portanto, bastante interdisciplinar, com modelos científicos, então, aplicados à compreensão da vida. Pois é isso. Espero que você tenha aproveitado e, olha, lembre-se de estudar bastante tudo aquilo que você tiver ao seu alcance, tiver acesso, para vocês sempre, sempre, sempre adquirindo mais conhecimento. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Um abraço.